89.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente, iniciando a semana com um bom cafezinho, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Aline, claro, dia, todos os nossos Bruno. queridos ouvintes. Já tomei um cafezinho, né? Hoje estou um pouco aqui a céu aberto, né? Mas tudo certinho aqui, pronto para o nosso café, pronto para conversar com os nossos queridos ouvintes. E trazer informações atualizadas sobre os serviços do Cândido Ferreira, assunto que a gente comentou na sexta-feira, e depois de uma discussão e até uma decisão da Justiça, essa unidade continua atendendo os pacientes psiquiátricos. O Marco Guarizo conta pra gente. A Prefeitura de Campinas obteve nesta sexta-feira uma liminar na Justiça que garante a continuidade de todos os atendimentos nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, e outros serviços que funcionam por meio do convênio assistencial com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. O vínculo seria encerrado neste dia 30 de maio. A Procuradoria-Geral do município ajuizou uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência para reivindicar a manutenção ininterrupta dos atendimentos, alegando que a continuidade do serviço de saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição, principalmente durante tratamentos que possam colocar em risco a vida de um paciente. O pedido foi aceito pelo juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, Francisco José Blanco Madalena, que concedeu prazo de 180 dias a partir deste domingo, dia 1º de junho, ou até que sejam concluídas as negociações entre a Prefeitura e a entidade sobre a possível prorrogação do convênio. A Justiça definiu que o repasse mensal do Executivo para o Cândido Ferreira nesse período será de pouco mais de R$6.200.000, valor com correção no percentual de reajuste praticado nas negociações com outras entidades que têm convênio com a administração, cerca de R$200.000 a mais que o pago no contrato atual. O Cândido Ferreira reivindicava um valor mensal de quase R$7,5 milhões, mas segundo a Prefeitura, o plano de trabalho do Serviço de Saúde tinha inconsistências. Caso haja descumprimento das medidas, será cobrado um valor de multa diária de R$100 mil, com o dinheiro sendo revertido para o Fundo Municipal de Saúde de Campinas. A Prefeitura informou que investiu nos 4 primeiros meses deste ano mais de R$663 milhões nos trabalhos de assistência realizados pela Saúde e Rede Mário Gatti, que é a gestora dos hospitais Ouro Verde, Mário Gatti, Mário Gatinho, das UPAs e do SAMU, sendo 73% de recursos municipais. As despesas liquidadas foram de mais de R$490 milhões e representaram 20% da receita de impostos do município, percentual acima do mínimo constitucional de 15% a 17% previsto pela lei orgânica. De Campinas, Marco Guarizo. A situação não é definitiva, mas já pelo menos resolve momentaneamente, né, a situação mais crítica, né, Bruno? Quando a gente trouxe também esse tema aqui no nosso café, né, nós repercutimos sobre essa questão envolvendo a possível paralisação do serviço. A oposição veio com força total em cima da Prefeitura, né, alegando de alguma forma uma certa incapacidade da Prefeitura em já se antecipar a todas essas negociações e tentar lá na frente já ganhar de alguma forma, né, permitindo com que o serviço não fosse descontinuado e não tivesse nenhum tipo de dor de cabeça associado a isso dentro de uma área que cá entre nós, né, há uma pressão cada vez maior no município que diz respeito principalmente a essas questões envolvendo a saúde mental. Sandra, esse é um dos grandes dramas que a gente enfrenta no mundo do século XXI. Aumentou muito a procura por serviços, né, aumentou bastante a quantidade de consultas, tratamento psiquiátrico, psicológico, enfim, tudo isso é algo que pesa bastante também sobre a política de saúde no município. E como o próprio Guarizo trouxe aí na reportagem as informações, né, a Prefeitura tem investido um percentual significativo, não é também exclusividade de Campinas. Para onde a gente fizer um voo panorâmico, a gente vai ver que o volume de recursos que tem que ser direcionado é cada vez maior. Agora, o que não dá é para
marcar no ponto, vamos dizer assim, como diz no popular, a ponto de você acabar não se antecipando aí aos términos de contrato, encerramento daqueles que prestam serviço direta ou indiretamente, para não ter o prejuízo lá na frente. Então, de alguma forma, acho que a oposição, nesse sentido, se sente vitoriosa, né, Sandra? Porque foi lá, apontou, fez uma pressão grande e, obviamente, a prefeitura acabou dando a sua resposta, porque também o prefeito, os vereadores da base, acredito que todos têm máximo interesse em que o serviço seja executado, sob pena de receber críticas cada vez mais intensas por aqueles que seriam afetados diretamente com a sua prestação, né? É verdade. E não foi só a oposição, não, viu? A base também do governo ficou preocupada na Sim. Câmara e, embora não tenha se manifestado de maneira oficial, né? Mas nos bastidores também gerava um incômodo sobre essa situação, viu, Bruno? Não tenha dúvida, até porque, né, Sandra, isso é algo que incomoda, né? Incomoda e outra, os vereadores são cobrados diretamente pela população para darem respostas nesse assunto, né? Então, acho que, de alguma forma, incomodou todos os vereadores, todos eles quiseram uma rápida resposta, porque, de novo, gente, eu acho que eu já falei isso aqui várias e várias vezes. Se tem um tema que é um tema que dá problemas, se tem um tema que gera pressão por parte da sociedade sobre os políticos, é a temática da saúde, né? O município tem que arcar cada vez mais com responsabilidades expressivas e esse é um assunto que, sem saúde, as pessoas não conseguem fazer absolutamente nada. Então, é uma prioridade que o município tem que sempre olhar com máxima atenção em todas as áreas e todos os serviços. Ô Bruno, na última semana também a gente teve a visita de vários ministros aqui na nossa região para fazer lançamento de projetos, né, e inclusive da ciência e tecnologia, esteve no CNPEM acompanhando esse espaço que foi aberto para a população, para os estudantes também, e ela participou dando palestra sobre sede de ciência, ciência brasileira, presente e futuro, papel estratégico da pesquisa, da tecnologia, da inovação. Também tivemos a presença do Márcio França, que é o ministro de empreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte, participando do acelerador de um equipamento de alta tecnologia para o tratamento do câncer lá em Piracicaba. O próprio governador do estado esteve em 2 ocasiões em cidades diferentes para fazer o lançamento habitacional de casas populares, e essas visitas não terminaram por aqui. Hoje, inclusive, está tendo a visita de mais um ministro aqui na nossa região. E o ministro Silva Costa Filho, que é de Portos e Aeroportos, assinando uma ordem de serviço para o início de obras de modernização do Aeroporto Municipal de Americana. Inclusive, o repórter André Rosa está por lá e traz algumas informações para a gente. Bom dia para você, André. Oi, Sandra. Bom dia para você, bom dia para o amigo que acompanha a gente aqui na CBN. O ministro chegou há poucos instantes aqui no Aeroporto Municipal de Americana. Ele pousou em Viracopos e veio de helicóptero aqui para o aeroporto justamente para assinar essa ordem de serviço de investimento de 16 milhões e 300 mil reais em obras aqui para o aeroporto de Americana. É uma demanda antiga, né, que a prefeitura já vem pleiteando há bastante tempo para ampliação do aeroporto de Americana, e hoje, então, com a vinda do ministro, ele vai autorizar o repasse dessa verba aqui. Essas obras vão contemplar várias mudanças aqui, prolongamento da pista, novas sinalizações para permitir que o aeroporto aqui de Americana passe a funcionar com maior segurança no período noturno, e essa ampliação possibilitará também a vinda de aeronaves um pouco maiores aqui para o aeroporto de Americana. O ministro chegou acompanhado de integrantes também da Agência Nacional de Aviação Civil e agora ainda estão naquele momento, né, de formalidades, né, cumprimentando vereadores que estão presentes aqui, secretários municipais, tem prefeitos de outras cidades aqui próximas à Americana, e o ministro deve falar daqui a alguns instantes ainda, justamente para iniciar essa oficialização da liberação dos 16 milhões e 300 mil reais que vieram do Fundo Nacional da Aviação Civil, que é vinculado ao Ministério dos Portos e Aeroportos. Então,
é um momento importante aqui para Americana. O aeroporto aqui, ele é de pequeno porte, né? Tem o aeroporto de Viracopos aqui próximo a Campinas, então o aeroporto de Americana não vai servir para concorrer, por exemplo, com o aeroporto de Viracopos. Não é essa a intenção, é justamente para que o aeroporto seja uma alternativa a mais aqui, para que receba outras aeronaves e que tenha uma operação mais segura, né? É um aeroporto importante aqui para a região, então a expectativa é que essas obras comecem já ainda este ano e não tem ainda uma previsão de conclusão dessas obras. Mas o fato é que é uma demanda antiga da cidade e agora o ministro veio para confirmar esse investimento de 16 milhões de reais aqui no aeroporto de Americana. Sandra, com você. Obrigada, André Luiz Rosa, direto de Americana, então trazendo essas informações. Bruno, investimentos aqui para nossa região em diferentes setores, como eu disse, né, com a presença aí de ministros de diferentes áreas também. Pois é, Sandra, investimento de todos os lados, né? Isso é importante também, ajuda a dinamizar toda a região. A questão do aeroporto era uma das prioridades, inclusive do governo federal, lá atrás, de tentar criar um plano que fosse um plano mais estruturado e ao mesmo tempo que funcionasse de fato para poder potencializar a chamada aviação regional, né? A gente sabe que Campinas e Viracopos tem, obviamente, o aeroporto de um padrão internacional, muita carga, muita gente, muito tudo, né? Vamos dizer assim, circulando, mas por vezes é necessária a região também ter toda a infraestrutura até para poder desafogar e poder, principalmente a questão das mercadorias, dos transportes, que são muito intensos hoje também, através dos aeroportos, mais do que pessoas, né? Porque o próprio fluxo é natural que se desloque até Campinas, que é bem próximo de Americana, né? Mas transporte de cargas, às vezes outros voos menores, então isso tudo acaba sendo extremamente importante nos aeroportos como um todo, e isso faz parte desse plano do governo federal de potencializar a aviação regional e que muitos têm criticado, inclusive muitos prefeitos, muitas lideranças locais, porque tiveram muitos projetos, mas nem tudo acabou saindo do papel e nem tudo foi implementado exatamente como pensado lá atrás. Então, que bom porque isso gera emprego, gera dinamicidade e facilita também o fluxo entre as cidades, né, Sandra? Bruno, a gente tem ainda a prévia já da sessão de hoje. Um projeto na Câmara quer mudar o local e a forma de medição do barulho aqui na cidade. O Lucas explica. A Câmara Municipal de Campinas vota em primeira discussão um projeto de lei ordinária do vereador Otto Alejandro, do PL, que propõe mudanças na legislação sobre medição de ruídos em áreas públicas e privadas da cidade. O projeto busca adequar a fiscalização à norma técnica ABNT-NBR, que estabelece que os níveis de ruído devem ser aferidos no ponto de recepção, onde o som é percebido, e não na fonte emissora, como, segundo o vereador, ocorre atualmente em Campinas. Entre as principais mudanças está a exigência de que, em denúncias com identificação do reclamante, a medição seja feita a 2 metros de onde ele se encontra. Em casos anônimos, a aferição deve ocorrer a 40 metros da fonte do ruído. O texto também determina o sigilo da identidade do denunciante e presença do responsável pelo local no momento da fiscalização, exceto quando há identificação do reclamante. O projeto prevê ainda a publicação de estatísticas sobre denúncias de perturbação do sossego, com a indicação de quais foram as consideradas procedentes. Ruídos de fiscalização em trânsito não deverão ser levados em conta nas medições, conforme a NBR. A sessão tem início às 18 horas e é aberta ao público, e a pauta também inclui os projetos que ficaram prejudicados na semana passada, quando os vereadores deixaram a reunião antes do término, impedindo a continuidade por falta de quórum. De Campinas, Lucas Neri. Ô Bruno, fiquei pensando aqui, 40 metros de distância para fazer essa medição, e quem mora a menos do que isso, a 20 metros, como é que ficaria, né? Pois é, tem algumas questões técnicas que não ficaram tão claras ainda no projeto, concordo com você, viu, Aline? Acho assim, claro, você tem que ter uma atualização, principalmente da legislação. Hoje a gente tem uma outra dinâmica, inclusive de vida urbana, e muitas das prefeituras aprovaram essas leis lá atrás, né, num outro contexto, e pensam principalmente em determinados tipos de barulhos, né, que são barulhos mais perceptíveis, carros, motos, escapamento e etc. Mas hoje em dia a gente tem que pensar de uma forma até mais ampliada, né? Aumentou muito, por exemplo, a quantidade de pessoas que moram dentro de condomínios, de prédios, e aí você tem legislações que é para não perturbar, de barulhos específicos, e acho que a atualização da medição, ela é importante, mas veja, acho que o drama principal do projeto continua sendo o que sempre foi, que diz respeito à questão da fiscalização e a eficiência da fiscalização para isso tudo. Então precisa aliar a questão técnica, aquilo que você quer regulamentar,
com a eficiência da fiscalização. Vai funcionar mesmo? Vai ter gente para poder fiscalizar isso? Vai ter algum tipo de punição efetiva? Ou vai ficar algo só no papel? Acho que esse é o grande desafio, né, Aline? Exatamente. Hoje está principalmente sobre a guarda municipal, né? Essa fiscalização. Sim. E aí precisa ter aumento de efetivo. Pode até ser que a guarda continue a fazer a fiscalização, não sei se de repente o prefeito, uma vez aprovado o projeto, chegando isso no executivo, está sendo negociado algo com os vereadores, de criar algum tipo de força-tarefa específica para poder enfrentar esse problema, porque certamente os vereadores apresentam esse tipo de projeto de lei quando há uma cobrança mais incisiva por parte do legislativo. Então eu estou imaginando aqui que esse seja o caso, né? Muitas pessoas reclamando, muitas pessoas indo e levando essas demandas ao gabinete, e os vereadores resolvem de alguma forma tentar dar uma resposta a essa situação, né? E a gente sabe que infelizmente falta muito bom senso às vezes na sociedade, porque se tivesse bom senso você não precisava nem da lei em si, né? Então você tem um determinado momento ali do dia que você poderia fazer mais barulho, menos barulho, enfim, mas como não tem, você precisa que a lei funcione, mas para funcionar tem que ter uma fiscalização efetiva. Então, de novo, não sei se o Dário vai recorrer a algum tipo de órgão interno, se de repente pensa em fazer algo nesse sentido, a conferir como é que vão ser as negociações na Câmara ainda, Aline. Essas reclamações muitas vezes chegam até para a polícia militar mesmo, né? Aos fins de semana, quando tem eventos, né? Festas ou até estabelecimentos. Escapamento de moto, enfim, uma série de reclamações nesse sentido, né, Sandra? Exatamente. E ter equipamentos também para fazer essa medição, né? Porque ajuda na fiscalização, né? Independente seja guarda ou da polícia militar. Mas tem que ter essa articulação também dos poderes, né? Tem que coordenar. Se não coordenar a política, a gente fica aquela legislação para inglês ver. Tudo bem, todo mundo concorda, tem que ter a legislação, tem que ter a punição, tem que pesar às vezes no bolso para a pessoa poder entender, né? Você pega ali fazendo aquele tipo de barulho e depois ser efetivamente multada, né? Ter uma consequência, mas se não tiver fiscalização, se não tiver gente na rua, se não tiver nada disso, não adianta, né? Fica só por ficar ali na letra da lei mesmo. Bruno, obrigada pela participação de hoje. Bom início de semana para você e até amanhã. Imagina, queridos, eu que agradeço. Um abraço forte, Sandra, Aline, os nossos queridos ouvintes. Estamos só aquecendo os motores, tem bastante cafezinho ao longo da semana. Valeu. Valeu. Até mais, Bruno. CBN, a rádio que toca notícia.